Agradecer a todos pela participação, os membros do Conselho de Seguros da Seminas e também aos convidados que se fazem presente hoje, pessoas que gentilmente atenderam o nosso convite para participar de mais desse encontro. Para aqueles que ainda não conhecem, o Conselho de Seguros faz parte da Seminas, é um dos diversos conselhos que a Seminas tem, e a gente se reúne, o conselho se reúne mensalmente para discutir temas relacionados à gestão de riscos e seguros, temas que são de interesse das empresas associadas à Seminas. Neste mês, na verdade, a gente teve 2 eventos, tivemos um recentemente discutindo as questões relacionadas aos impactos da pandemia nos planos de saúde. Isso foi na semana passada, e essa semana nós vamos então cumprir a agenda de ter mais um encontro com um tema que é de interesse de todos, principalmente das empresas que são associadas da Seminas. Nós elegemos para esse mês, em função da recém-lei que foi aprovada, que é a nova lei das licitações. O que nós pretendemos discutir hoje são os impactos que essa lei trará, não só para as empresas seguradoras do mercado, mas especialmente para as empresas consumidoras e associadas às Seminas. Eu, de início, quero agradecer a presença do nosso convidado especial hoje, que é o João Neto, que é o CEO, presidente da Potencial Seguradora, uma seguradora muito presente aqui no estado de Minas. Também a participação do Fábio Gobara, que é o diretor de sinistro da Potencial, e também do Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior, que é o vice-presidente do Conselho de Seguros e também advogado, sócio da Abdala Landulfo Advogados. Eu queria também agradecer aqui a presença do Marcos Coimbra, que é o coordenador dos conselhos da Seminas. Antes de iniciar, eu vou pedir que o Marcos fale um pouco, dê o seu recado de forma institucional. Ao longo nós teremos, no primeiro momento, a participação do Landulfo, falando um pouco sobre o tema, e na sequência, o João Neto abordando o tema principal. No final, estaremos abertos para algumas perguntas. Então, gostaria, Marcos Brafman, eu gostaria então que você falasse um pouco sobre o momento da Seminas, alguns recados. Na sequência, eu darei a palavra ao Landulfo. Boa tarde, presidente Sérgio, boa tarde a todos. Primeiro também nosso vice-presidente José Epifânio Camilo Santos aqui presente. Nosso presidente, Dr. José Anchieta, ele pediu para trazer um abraço, Sérgio, porque infelizmente ele não pôde comparecer, que está numa audiência pública na Assembleia Legislativa, que estão tratando um projeto importante para Minas Gerais, que é o Recomeça Minas. Então ele está lá no debate que está sendo feito nesse momento. Eu quero te parabenizar mais uma vez pela iniciativa dessa importante reunião, pelo trabalho competente, dedicado que você realiza à frente do Conselho, trazendo temas de grande interesse para os nossos associados, como você já comentou. Cumprimento também o vice-presidente do Conselho, Landulfo Ferreira Júnior, está sempre presente, com sua dedicação e grande conhecimento. Muito obrigado, Landulfo. E cumprimento, então, a todos os conselheiros e convidados aqui presentes. Eu vou ser rápido nesse início, Sérgio, para poder cumprir essa agenda de 1 hora que nós temos, mais ou menos, né? Sim. Cumprimentando e agradecendo a disponibilidade, dando as boas-vindas ao Dr. João Neto, presidente da Potencial Seguros, que nos brindará com essa apresentação muito importante para os nossos associados que realizam negócios com o setor público. Como você mencionou, um objetivo muito forte dos conselhos empresariais é levar aos nossos associados informações, levar conhecimento, como que eles podem se comportar nesse ambiente de negócio que nós vivemos, as empresas. E a nova lei de licitações, 14.133, trouxe realmente alterações significativas, inclusive atualizando uma série de pontos obsoletos que tinha na lei anterior, que era a 8666, de quase 3 décadas. Então, imagina uma lei de quase 30 anos, né?
Então, é essencial realmente que essas alterações sejam de conhecimento das empresas, em especial as micro e pequenas empresas, que são uma parte importante de associados da nossa Seminas, que foram, eu acredito, e aí vamos ouvir o doutor João que ele nos diz, mas eu acredito que foram beneficiados, entre outros aspectos, com redução de burocracia e maior transparência que vai ter dos certames. Então, é muito importante realmente essa palestra, é muito importante esse trabalho que vem sendo feito pelo Conselho de Seguros. Então, eu encerro aqui agradecendo muito a presença de todos, em especial do nosso convidado, o doutor João, com o Fábio Gobara, e devolvo, então, a você a palavra para a condução da reunião, Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu convido, então, o Landulfo Ferreira Júnior, nosso vice-presidente do Conselho e advogado, que ele possa, então, dar o início com os seus comentários acerca dessa nova lei. Landulfo, por favor. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra, um prazer estar aqui para a gente começar a iniciar esse bate-papo de um tema tão importante, tão relevante, e o nosso vice-presidente, o Marcos Braffman, presidente dos conselhos, trouxe aí um pano de fundo muito interessante, que é a necessidade de atualização dessa lei, desse normativo, que já vinha aí desde de 93, há quase 3 décadas, como bem colocado, regulando a contratação pela administração pública. Então, essa lei veio, a 14.133, veio modernizar, trazer tempos atuais, principalmente quanto à contratação e à forma de contratação que hoje a administração já faz por pregão eletrônico, e se adequando a esse meio, esse mundo atual digital e eletrônico. O nosso tempo é bastante resumido e acredito que esse tema pode suscitar novos encontros e detalhamentos da temática, mas eu gostaria de fazer uma pequena cronologia, embora eu vá pular aqui bastante, eu selecionei diversos instrumentos normativos, leis e decretos que regulam a contratação pela administração pública. E como nós vamos ver aqui muito rapidamente, essas 3 décadas também foram preenchidas com uma atividade legislativa muito intensa. Então, desde 93, e assim, apenas para a gente citar, nós tivemos aí na sequência da 8666, a 8997 de 95, que é a Lei das Concessões Públicas. Também, já em 2002, dando um salto, tem outras coisas lá, mas eu dei um salto aqui para falar da lei que regulamentou o pregão, a Lei 1179, que regula as PPPs, as parcerias público-privadas, Depois o pregão, que já estava regulamentado, foi criado o pregão eletrônico em 2005 e em 2019, através do decreto 10.024, ele foi regulamentado, o pregão eletrônico. O Marcos mencionou aí as empresas, as microempresas, empresas de pequeno porte, que foram contempladas pela lei complementar à Constituição, a Lei 123 de 2006, que adequou bastante esse nicho da atividade econômica, dando a ele uma roupagem, uma cara, uma estrutura, e no âmbito das leis relativas à contratação pelo Estado, pela administração pública, essas entidades são sim privilegiadas, concorrem de modo necessário, de forma privilegiada, de forma diferenciada. Por fim, falar da lei das estatais, a 13.303 de 2016, mas lembrar também da lei que criou o regime diferenciado de contratações públicas, a lei 12.462, que foi aquele momento em que nós tivemos a necessidade de criar um novo regime de contratação para as obras da Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Federações. Essas leis todas estão entrelaçadas nesse universo, algumas foram revogadas expressamente pela 14.133, mas outras permanecem em vigor. Acho que não vem ao caso de detalhar nesse ponto aqui. Mas, naquilo que nós estamos aqui para falar, vamos falar dos impactos dessa nova lei no mercado de seguros ou na atividade securitária. É claro que essa lei também traz algumas novidades mais destacadas, como um capítulo que foi inserido no Código Penal com crimes decorrentes da contratação com a administração pública. Isso é muito relevante. E
Além disso, quanto à vigência, eu acabei indo ao Código Penal e voltar aqui na vigência, essa lei ela entra em vigor, em vigência imediata, mas nós temos uma regra de transição, né, de 2 anos, em que as leis ainda em vigor irão concorrer com essa lei. E a administração pública escolherá, né, a expressão é essa mesmo, qual que se aplicará ao processo licitatório. Então nós vamos viver por 2 anos, né, com 3 leis vigentes aí, porque a lei das estatais está em vigor, a lei complementar 126 está em vigor, e quanto a 8666, ela foi de fato revogada, mas foram mantidos ali os seus princípios, os princípios que norteavam a administração pública na contratação com particulares. E houve um acréscimo de princípios, outros, como o princípio da eficiência, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções e ainda da segurança jurídica. Só essa parte psicológica valeria um seminário, um simpósio, mas em todos esses princípios, essa parte psicológica, nós temos aqui uma vertente de maior segurança jurídica, transparência, planejamento, eficiência, ou seja, a administração pública atualizada do ponto de vista de governança, de compliance, de organização quanto à contratação, né? O processo licitatório passa por algumas transformações e será preferencialmente eletrônico, devendo haver uma justificativa para a licitação presencial, né? Dá uma valorizada na questão das comissões de licitação, destacando não mais o seu presidente, mas um agente de contratação, que será um servidor ou um empregado contratado para esse fim específico, né? E o ponto, talvez, chave, o ponto alto da questão do seguro e seguro de garantia diz respeito à majoração do percentual, né, do valor coberto, a ser coberto pelo seguro garantia, né, que sai ali de até 10% para até 30%, né, dentre outras modificações que eu pretendo abordar, mesmo que rapidamente aqui com vocês, né. Então, para execução de obra, e aí esse aumento é para aquelas obras chamadas obras de grande vulto, está lá no artigo 97, se não me trai a memória, que são obras de valores acima de 200 milhões de reais. Então, é para esse nicho que serão destinadas as contratações de seguro-garantia com esse aumento do percentual aí de garantia, desde que supere os 200 milhões de reais. Anteriormente, nós não tínhamos esse valor e nem o percentual, era de 10% até, né? É o artigo 99. Mas se por um lado houve uma ampliação do limite de garantia a ser contratado por meio do seguro-garantia pelo licitante, por aquele que deseja participar e contratar, né, disputar um certame, uma licitação e contratar com o Estado, também vai trazer para o mercado segurador. Eu acredito que aí o João Gel Neto vai abordar isso com certeza, não pretendo e nem tenho qualificação para abordar esse ponto, né? Mas acredito que o mercado segurador também vai atuar de forma diferenciada, porque a própria lei traz para o segurador responsabilidades maiores, mais complexas, né? Na medida em que dá um tratamento agora, com uma cláusula que a gente vai falar dela, que é a tal da cláusula Step 1, dá um tratamento de parte contratante por parte da seguradora, e não mais um garantidor, né? Nessa possibilidade, eu vou abordar já, né? A seguradora passa a ser interveniente anuente, ou seja, parte no contrato, né? E a seguradora terá aí uma possibilidade, uma atuação muito mais valiosa e de mais interferência no contrato. Ela pode fazer não só a sua atuação, o seu olhar na fase de execução da obra, mas até antes, por todo o projeto, desde a fase inicial. E tem a obrigação, no meu entendimento, existem algumas opiniões em contrário, a obrigação de acompanhar, de ser uma espécie de fiscal da atividade, até porque ela será responsabilizada até o limite da garantia contratada, por óbvio, será responsabilizada pelo cumprimento daquela obrigação que poderá ser prestada de forma deficitária, deficiente, ou uma execução parcial ou mesmo total. Então ela vai poder optar, né, em determinado momento, de um sinistro na execução, por
assumir a obra, contratar, claro, não é objeto da seguradora construir, né, contratar uma outra construtora para assumir e terminar a obra, ou, claro, fazendo os cálculos, as contas, se ela melhor, então, fazer o pagamento da garantia para o Estado, para o ente que contratou, né? Então, a análise contratual ganha um peso enorme. O subscritor dos riscos, vai precisar de um conhecimento específico sobre o objeto licitado, sobre o projeto a ser executado pelo tomador da garantia, né? Lembrando que o segurado será o Estado e que o contratante com o Estado será o tomador dessa garantia, né? E vai ser preciso uma agilidade e uma habilidade muito grande para fazer essa nova subscrição do risco, né? Inclusive, por exemplo, observando se naquela região em que será executada a obra, se existem insumos, fornecedores para garantir a continuidade da obra. Vamos imaginar aqui, apenas por exemplo, obras né, que devam ser realizadas no interior da região norte do Brasil, em que o transporte de máquinas, equipamentos, ferramentas, o que for necessário, insumos para a obra, sofre de precariedade, né? Muitas vezes transporte fluvial, né? na Amazônia. Então isso tem um impacto que a seguradora vai precisar olhar com maior cuidado agora, né? Guardadas as devidas proporções, mas apenas para aproveitar o momento, né? Lembrar aí do sinistro com o navio Ever Given no Canal de Suez, que impactou a atividade securitária e ressecuritária, além de outros nichos econômicos no mundo todo, né? A quantidade de mercadorias que não foram entregues. Imagine se você precisa de uma máquina que está naquele navio, de equipamentos, para dar sequência a uma obra. O tempo que houve o atraso aí será, com certeza, impactante, né? Então, como eu disse, lá no artigo 102, o segurador passa a ser considerado como interveniente anuente, né? E isso vai trazer aí, usando uma expressão popular, um caminhão de consequências e de problemas para se adequar quanto a isso, né? A regulação do sinistro, então, também, né, além da questão da subscrição, a regulação do sinistro vai mudar significativamente, né? Lembrando que, como eu disse há pouco, esse sinistro pode decorrer, né, se houver execução incorreta, inexecução total ou parcial. De todo modo, a gente precisa encarar a lei sobre outros aspectos e com um otimismo, com um olhar de que é uma norma que vai melhorar para a sociedade como um todo, né? Os especialistas ouvidos e que têm se pronunciado, né, desde a promulgação da lei, que foi no dia 1º de abril, e não é mentira, né, dizendo que esperadas essas mudanças desde a década de 90. Né, desde a 8666 já havia uma certa deficiência na contratação. Né, o nosso processo legislativo, ele às vezes é muito demorado, e quando a lei vem à vida, né, vem a ser promulgada, já existe um certo descompasso ali. E com essa mudança, segundo assinalam esses especialistas, né, o Brasil terá mais credibilidade, trará um pouco mais de segurança jurídica, que é tão necessária para captar investimentos, principalmente no estrangeiro. É claro que nós estamos passando hoje por um cenário político conturbado, então falar em segurança jurídica nesse momento também não é tão confortável, né? Mas vamos focar nessa questão aqui de obras de infraestrutura, como de saneamento, concessões de portos e aeroportos. Agora, né, foi um sucesso a licitação de aeroportos, de portos também, e isso tudo passará a compor esse universo aí da contratação com a administração pública e a contratação de seguros, de garantias para isso tudo, né? Então, com uma margem maior de segurança jurídica, eu acredito, tenho uma opinião de que a lei vem a bom tempo e a bom modo, né? A forma de atuação do mercado segurador, né, não vai ser tão abrupta, até porque a lei vai ter 2 anos para efetivamente ser adotada, então tem aquela fase de transição que possivelmente o Estado, a administração pública optará com aquilo que for mais confortável, né, mais seguro, mais efetivo para a administração, né? Mas é importante lembrar sempre, destacar esse ponto aí, de que tanto, aí pensando nas nossas associadas, né, tanto os licitantes, aqueles que contratarão com o Estado, quanto a seguradora, terão aqui um maior peso, tanto que eu destaquei já atrás um pouco,
foi criado um capítulo no Código Penal, que é uma grande novidade, com crimes, tipos penais, incidentes dentro desse universo dos contratos com a administração pública, né? O mercado, pelo que eu tenho visto e conversado, já vem se preparando para essas mudanças há mais tempo, né? As companhias já têm aí profissionais que estão lidando com essas questões, com essa possibilidade, porque já se conhecia o projeto de lei, né? Mas é certo que as seguradoras passarão a oferecer um serviço com maior eficiência, ajudando, inclusive, no monitoramento da execução do contrato. Esse é um ganho sensível para a sociedade. Não que o segurador terá que assumir, né, a responsabilidade de fiscal, né? Isso aí também não podemos atribuir a este ponto, né? Mas dentro dos seus interesses, e a seguradora tem o interesse de que não haja um sinistro, ela já deve, desde a subscrição, trazer uma maior vigilância lá, né? Esse é um modelo já adotado mundialmente na União Europeia desde 2004, nos Estados Unidos também existe esse modelo mais próximo, embora os mercados sejam diferentes, até a própria atividade seguradora é diferente. Em alguns ordenamentos nós temos aí o corretor vinculado diretamente com a seguradora. Aqui o corretor ele é um autônomo, ele é um intermediário que não está atrelado à seguradora, ele representa, orienta o segurado nas contratações. Embora, sobre esse tema, né, é preciso dizer aí da atuação do corretor na contratação com a administração pública que é vedada, né? O Estado, a administração pública, não necessita de intermediários, né? Para isso ele tem que se capacitar, tem que ter ali uma equipe muito boa nas comissões de licitação, para não ter um ônus para o Estado. O que não impede o Estado contratar consultorias, e aí pode até ser uma consultoria em seguros para melhor orientar na própria contratação. Esse, aliás, é um ponto interessante, né, da nova lei, que diz respeito a uma modalidade nova de licitação, e é chamada de diálogo competitivo. Adotada já há mais tempo nos Estados Unidos e também na Europa, né, tem a função, essa nova modalidade, né, de chamar a sociedade ou os concorrentes, né, para a apresentação de soluções naquelas contratações mais complexas. Então, antes mesmo de iniciar o processo licitatório, propriamente dito, né, como a gente até conhece e tal, olha, apresenta proposta, apresenta credenciamento, proposta de preço, aquela coisa toda, é discutido com os interessados a solução que deve ser apresentada para aquela contratação. E nisso há participação também, né, pude dar uma pesquisada, de seguradores na apresentação dessa solução, né? Essas propostas, essas sugestões se estendem até que seja possível definir a solução mais adequada, e aí, em seguida, é que terá, então, os participantes da licitação apresentar suas propostas. É algo que a administração pode trazer para o mercado, indagações de como o contrato, né? O que é o contrato, né? Qual o preço que eu devo praticar. Então, vejo que isso muda radicalmente a forma de contratar pelo Estado, mas apenas naquelas situações, né, específicas dessa contratação por meio do diálogo competitivo. Duas outras novidades que me ocorrem aqui, a chamada também a cláusula Step 1, que eu mencionei um pouco atrás, né? A cláusula que permite o segurador assumir a obra em caso de inexecução. E aí, por certo, que o segurador vai contratar, se for melhor do ponto de vista econômico, do ponto de vista de custo, contratar uma nova consultora para terminar aquela obra, ou pagar a garantia ao Estado, que é o segurado, né? E a terceira situação que eu acho interessante de mencionar, contratação integrada. E essa também é uma previsão que está na nova lei, né? Um exemplo é de serviços de engenharia, em que uma mesma empresa faz um projeto básico e executivo e executa a obra. Isso é uma novidade, e isso passa, pelo menos a mim me parece, que passa um pouco por uma nova avaliação aí do mercado segurador, né? Quanto a estar capacitado para isso, capacitado não, estruturado para esse tipo de modalidade ou esse tipo de obrigação a ser projeto básico e execução da obra, que via de regra a gente ainda tem, né, os projetos básicos desenvolvidos pela própria administração.
E ao final, mesmo assim, nessa rapidez, né, ao final, nós precisamos lembrar também que os órgãos reguladores do mercado, CNSP e SUSEP, já vêm assinalando, ou melhor, assinalar seria se eles tivessem, olha, vai ter, né, agora já é uma realidade, né, já vem verdadeiramente dando ao mercado uma liberdade bem mais ampla para a criação de produtos, né, e, claro, tarifação, estruturação dos produtos da prestação do serviço, que o seguro é serviço, embora a gente fale produtos, né, da ótica do consumidor, mas embora aqui não se trate de relação de consumo, né, é o que a gente tem na resolução 407 do CNSP agora de março, né, deixando muito a critério das seguradoras a elaboração dos seus novos planos de seguros, produtos de seguros que seja, né, e também fazendo uma revolução do ponto de vista normativo, né? A SUSEP tem alterado normas, tem algumas já em audiência pública que a gente fala, poxa vida, isso vai dar em um mercado novo, diferenciado. Como que isso vai acontecer? Um exemplo nesse ponto específico nosso aqui, neste encontro, é a circular 477 da SUSEP, que dispõe sobre seguro-garantia e traz condições padronizadas, né? Não sei, isso vai sobreviver, isso vai ser modificado, até onde eu me inteirei, a SUSEP ainda não disse que alterará essa parte dos seguros-garantias. Fez com seguros de dano, né? Fez toda uma revolução lá. Bem, sem querer imiscuir mais na questão das operações de seguro, eram essas rapidíssimas, né, posições que eu queria trazer para vocês, levantarmos aqui, para iniciar esse encontro, e com certeza agora é que vem, né, a parte melhor e mais consistente com a apresentação do João. É um executivo aí de uma seguradora de porte, dedicada, bem dedicada, né, a esse nicho da atividade securitária, e com certeza vai trazer aí muitos conhecimentos, né, e informações para a gente. Muito obrigado, Sérgio, obrigado, conselho, a todos aí, a audiência. Fico aqui ao inteiro dispor. Landolfo, muito obrigado. Eu já passo, então, de imediato a palavra para o João Neto. E na sequência, também acho que o Fábio também vai falar um pouquinho. João, fique à vontade, então, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Conselho, à diretoria da Associação Comercial. É importante, eu acho que esse tema, esse nosso bate-papo aqui, eu fiz uma apresentação muito curta e aí o Landulfo já me adiantou uma grande parte dela. Eu queria agradecer o Landulfo, que aí a gente já pode ir para a melhor parte, que talvez seja a parte das perguntas, sabe? Eu vou só fazer uma primeira introdução antes de entrar até na apresentação, falar um pouquinho da Potencial. Hoje, acho que a seguradora mineira, aqui em Belo Horizonte, acho que talvez a única, como seguradora mineira, efetivo, os acionistas daqui, a maioria daqui. Então, acho que é muito importante a gente estar próximo da associação comercial, então, por isso que eu agradeço aí, Sérgio, imensamente por ter lembrado da gente. Sérgio, além de parceiro, além de nosso corretor aqui da Potencial, então coloca algumas apólices da Potencial no mercado também, então a gente tem uma relação muito boa. Um ponto, Potencial é líder no mercado de seguro-garantia já há 3 anos, desde 2017, então a gente foi líder 18, 19 e 20, a gente foi líder no mercado de seguro-garantia. É um mercado do qual, inclusive, tem talvez o maior impacto por essa nova lei que a gente está falando, que é esse marco legal das licitações. Então, além do mercado de seguro-garantia que a gente pode trabalhar, o mercado de bid, performance, nós temos a parte do judicial, que é bem relevante dentro do cenário de garantias também, o cenário de garantia de pagamento, que é efetivamente garantir uma dívida ou garantir um contrato, que também a gente participa e faz esse tipo de garantias. E claro, a gente está expandindo as nossas operações. A gente hoje trabalha com o seguro fiança locatício, que é para aluguel. O Landulfo conhece bem esse produto, né, Landulfo? Ajudou a gente, inclusive, aqui no passado, aqui na elaboração desse produto, de notas técnicas, de contratos também. Então, temos o risco de engenharia, que como o próprio nome diz, qualquer risco envolvendo alguma obra.
e aí seja, porque na verdade o risco de engenharia é um seguro que cobre tudo, né? Cobre tudo que está em volta da obra, inclusive, é um produto all risks que a gente fala. O que você não quer, você tem que excluir. Temos o equipamentos, então linha verde e linha amarela, a gente tem feito também bastante, o produto tem crescido muito dentro da Potencial, então para construtoras, para agronegócio, então a gente tem participado muito desse ramo. E acabamos de entrar no residencial, que é o seguro de apartamento aí para cobrir incêndio, vendaval, roubo, e estamos lançando até junho desse ano o empresarial e até o final do ano, com certeza, o condomínio também. Então, queria só dar um overview da Potencial. Então, hoje, Potencial figura entre as 20 maiores seguradoras já do Brasil, com sede aqui em BH, mineira, e com muito orgulho de ser mineiro, inclusive, tá? Então, eu queria falar aqui, eu talvez vou colocar aqui, vou compartilhar um pouquinho da apresentação que eu fiz. A nossa apresentação foi muito mais voltada para o seguro garantia, os impactos que essa nova lei tem em cima do seguro garantia, que é o nosso mercado aqui. Landulfo falou aqui, que eu acho que é muito importante, algumas novas modalidades que inclusive apareceram, como o diálogo competitivo, que eu acho que é interessantíssimo, que é alguns pontos. Agora, deixa eu compartilhar a apresentação, que ela vai me dar um pano de fundo aqui. Só um segundo. Eu estou sem a possibilidade aqui de compartilhar. Ah, não, tá aqui, share. Vamos lá. Vocês já estão conseguindo ver aí a minha tela? Sim. Sim. Vamos lá. Então, aqui, para falar, eu não vou ficar sendo repetitivo. Então, a gente está falando de uma lei que entrou 1º de abril, não é mentira, né? Mas que entrou em vigor no 1º de abril, que revogou uma lei de 25 anos atrás. Realmente uma lei que estava defasada, que precisava, que carecia muito, porque o novo marco, essa nova lei que essa nova lei é uma lei que regula toda a compra e relação entre governo e entidade privada. Então, toda a relação de entidade pública e privada. Então, estava muito defasado e precisava de muitas adaptações, e ainda precisa, mesmo com a nova lei, ainda precisa de adaptações e precisa de evoluções. Tá? Então, não vou ficar falando aqui. O Landulfo já falou, por exemplo, que ela só entra efetivamente em vigor daqui a 2 anos. Ela está vigorando, mas pode ser utilizada ou não. Então, a gente tem um tempo, vai ter um tempo aí, um prazo para se adaptar a essa nova lei. Então, tanto as seguradoras quanto as empresas que prestam serviço para o governo ou que compram do governo. Eu separei aqui para nível da Potencial seguradora e para nível do mercado de seguros, ela tem 2 grandes impactos, que acho que são muito relevantes. O primeiro, que na Lei 8666, que é a Lei de 94, que é a Lei das Licitações, conhecida como a Lei das Licitações até então, ela tinha um caráter que ela exigia 5% das garantias, tanto para execução, quanto para obras, quanto para contas. Quando se era uma obra de grande vulto, que no caso dessas obras de grande vulto era um valor até 82 milhões, se eu não estou enganado, podia se exigir até 10%. Então, assim, é um percentual muito pequeno. 99% das obras ficavam em 5%. Aí teve o RDC que o Landulfo falou, que é um pouco já parecido com essa nova lei, que é o regime de contratação diferenciado que foi feito para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, que foi o RDC, regime diferenciado de contratação, que na verdade podia chegar até 30%. Nós tivemos pouquíssimas obras no Brasil com 30%, para ser bem sincero, que é assim, que nós, inclusive, demos suporte e demos garantia. Então, isso era muito defasado, com 5%, só para a gente ter uma ideia, não se cobria nem a multa, que é de 10% do valor do contrato. Então, o governo ficava, de uma certa maneira, muito engessado com a Lei 8666, que essa nova lei ajudou um pouco, mas eu acho que não vai resolver 100% dos casos, mas acho que já vai dar uma melhora significativa para o lado do governo. Então, e essa nova lei, o que é o grande ponto? Ela muda de 5% para 30%, até 30%, tá? Então, tem um pedacinho aqui que eu acho que é importante nesse texto aqui, que é o até 30%, porque, na verdade, não fala que vai ter que ser 30%. Então, isso tem uma pegazinha, inclusive no mercado seguro, a gente acha que isso pode ser um problema, porque, na verdade, caso essa nova lei seja e não seja exigido os 30%, porque a iniciativa pública pode colocar 10%, pode colocar 20%, pode colocar 25%, a critério deles, mas a multa será de 30% sobre o valor do contrato. Então, na verdade, a garantia sempre vai ser
sempre vai estar no limite máximo dela de exposição, indiferente de qual time de cronograma ou de cronograma da obra. Eu acho que isso é importante colocar. Tá? Então, esse até 30 foi uma coisa que prejudicou um pouco essa nova lei. Ou tem que ser 30 ou mais do que 30, e não até 30, porque até 30 dificulta um pouco o entendimento. Então, o Landulfo também falou aqui, que eu acho que é importante, ela só vale, efetivamente, ela só tem vigor para as obras de grande vulto. E o que é obra de grande vulto? São obras acima de 200 milhões de reais. E aqui, na Potencial, pela nossa experiência dos últimos 2 anos, nós tivemos pouquíssimos contratos superiores a 200 milhões de reais no Brasil. Então, a grande maioria das obras no Brasil hoje, eu posso te dizer, mais de 98% das obras, aí em volume, não em valor, obviamente, são inferiores a 200 milhões de reais. E eu acho que o grande ponto dessa lei, que eu acho que é importante, é o problema de, em 2019, conforme relatório pelo TCU, a gente tinha 14 mil obras inacabadas. 14 mil obras inacabadas. 37% das obras que estavam sendo tocadas no Brasil eram consideradas inacabadas. Eu acho que isso foi o grande impulsionador para que houvesse uma modificação na Lei 8666. Outro ponto importante aqui também, que a gente considera, então são 2 grandes pontos importantes. O até 30% saindo de até 5%, de até 10%, de normalmente 5%, na maioria dos casos 5%, para até 30%. Que o até deixa aí uma dúvida no ar aí, que se vai ser praticado 30, se vai praticado 1, porque até 30 eu tenho espaço de 0 até 30 para colocar, e aí vai do critério do órgão público que vai colocar isso na regra. O outro ponto é o step-in. Step-in é uma modalidade muito conhecida fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é a retomada da obra. Retomada da obra pelo seguinte: a gente chegou no final da obra, a seguradora tem por obrigação ou pagar 30%, indiferente de qual estágio esteja a obra, então ela pode estar com 90% concluída. A seguradora tem a opção de pagar 30%, e não os 10% que estão faltando, ou assumir a obra e fazer e finalizar a obra, entregar a obra acabada para o governo. Então esse que eu acho que é o grande ponto, e nisso aqui é que a gente tem as grandes mudanças por parte da seguradora e dos, vamos falar assim, dos tomadores de garantia no mercado, né? Porque a seguradora, como o próprio Landulfo falou, vai ter um poder de fiscalização, vai ter parte da obrigação vamos falar assim, do Estado, de uma maneira geral, foi transferido para as seguradoras, que é fiscalização, todo o risco trabalhista, todo o risco ambiental, todo o risco eminente. A gente, igual ele falou, a gente é interveniente e anuente. Então, isso é o quê? Qualquer coisa que aconteça com a obra, a seguradora está no risco junto com a empresa. Então, seja ambiental, seja trabalhista, seja inclusive fiscal. Então, na verdade, a seguradora tem uma responsabilidade muito maior do que tinha no passado. Então, eu acho que isso vai, de uma certa maneira, reduzir, eu acho que aí os aventureiros do mercado, porque as seguradoras vão estar muito mais atentas, e eu acho que o percentual das obras maiores, inclusive, elas devem ser concluídas, porque as seguradoras vão ter uma responsabilidade muito grande. Então, quanto mais rápido a seguradora encerrar a obra, encerrar aquele processo, para ela melhor, porque estaca o risco dela. Então, se a gente pensar que a seguradora, que a empresa executou a obra 90%, chegou nos 90%, não acabou, para a seguradora, no caso, é preferível eu ir no mercado, contratar uma construtora, ir lá e finalizar a obra, porque eu só vou pagar 10% e não os 30% que seria no caso de uma multa. Então, esse é um ponto importante. Isso já é amplamente feito nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, a garantia não é de 30%, é de 100%. Então, a seguradora tem responsabilidade total mesmo sobre tudo, inclusive sobre efetivamente tudo. Aqui no Brasil, a gente está tendo uma responsabilidade quase que total, não estou dizendo que é total, mas não seria o 100%. Lá são 100%, mas a garantia, a responsabilidade total da seguradora por assunção da responsabilidade da entrega da obra. E lá não existe a possibilidade de pagar, lá tem que fazer, tem que entregar. Então, aqui no Brasil, tem a possibilidade da seguradora pagar. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui não, depois se quiser eu posso até compartilhar, a gente tem um material bem maior, eu resumi muito material.
Então, o que eu acho que talvez o grande slide é esse aqui, para a gente falar um pouquinho, e aí depois a gente abrir para as perguntas, Sérgio, que eu acho que faz bem melhor. Assim, então, no passado, baixo limite das apólices, obras paradas, que é o grande problema, o motivo, inclusive, principal da mudança da lei, seguradoras pouco equipadas para lidar com riscos. Então, assim, a gente via algumas seguradoras no mercado atuando com um time muito pequeno, com um time reduzido, fazia somente capacidade financeira de entrega e não capacidade de execução. Então, isso era muito ruim. Outra coisa, o governo e os agentes financeiros com pouco manobra de fluxo de caixa, de tentar ajudar as empresas num cenário passado. Outro risco que a gente tinha de novos entrantes, então, na verdade, como o percentual era muito pequeno, a gente tinha uma grande quantidade de empresas participando de um certame, assim, empresas que não tinham conhecimento técnico, que as empresas não avaliaram se ela tinha condição de finalizar a obra. Então, isso tudo são pontos que aconteciam na Lei 866, que eu acredito que não vá. Então, e as apólices atuais não exigiam que as seguradoras finalizassem os contratos paralisados, que é o caso do Step-in. Então, no novo cenário, o que a gente tem? Então, previsão do limite das apólices de até 30%, então não esqueça do até aí. Então, a eficiência do uso dos recursos públicos, então a gente vai ter uma quantidade menor e significativa de obras finalizadas e não inacabadas, igual a gente tem hoje. Então, as seguradoras deverão equipar de forma mais criteriosa os riscos de créditos operacionais do projeto. A seguradora vai ter que sentar junto com a empresa, junto com o corretor, para estar analisando o projeto, para ver a viabilidade financeira, econômica do projeto como um todo, e inclusive, às vezes, até a parte de engenharia, para ver se aquilo para de pé, igual o próprio Landu falou. Será que tem matéria-prima lá no norte para fazer? Será que tem matéria-prima no sul do país para estar fazendo aquela obra naquele formato? Como é que é isso? Então, isso é muito importante, as seguradoras vão ter que analisar. Então, é mais uma forma que eu entendo que nós, do mercado seguro, nós, seguradoras e corretores, que o cliente vai ter que estar muito próximo. Vai ser uma venda muito consultiva, construída a 4 mãos. Não é simplesmente eu mando um projeto e a seguradora analisa. Não. Quanto melhor, mais conhecimento a seguradora tiver de um projeto, ou quanto mais proximidade e confiabilidade da relação entre seguradora, corretora e cliente tiver, melhor para ambas as partes. Melhor porque eu consigo dar um preço melhor, eu consigo taxar de uma maneira melhor, eu consigo liberar CCG. Então, isso tudo é importante para esse novo modelo de contratação daqui para frente. Então, as apólices com limite de previsão de obrigação de termo de obra pelas seguradoras, que aumenta o conforto para os agentes financiadores. Então, por quê? O pessoal hoje não financia obra que não está executada, porque ele não tem a condição ou não tem a certeza que aquela obra vai ser executada. Então, ele fica sempre na dúvida, será que ele vai executar? Será que ele não vai? Será que eu posso antecipar para ele um recurso? Então, é aquela garantia, antecipação de obra a performar. Eu acho que vai ser mais, isso vai ter um volume maior do que a gente encontra hoje. Então, a mitigação de risco de créditos técnicos e operacionais com os novos entrantes. Então, eu não acredito que vai ter nenhuma nova empresa entrando, ganhando obra, que não tem condição técnica, operacional, que não tenha aí uma expertise. Então, isso tudo vai ser analisado agora por parte das seguradoras de uma maneira totalmente diferente. E o projeto V aí, o projeto prevê com seguro garantia o término de projetos paralisados. Eu acho que uma redução, inclusive, das obras inacabadas que nós temos pelo Brasil. Eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma obra inacabada aí, por esse Brasil afora. Então, eu não vou me estender mais aqui, Sérgio, que está faltando aqui, tem pouco tempo, eu vou parar de compartilhar. É o último slide, então, assim, fiz um negócio bem resumido, acho que talvez mais para a gente poder bater um papo aqui e estar respondendo algumas perguntas que, porventura, possam surgir. Nós, da Potencial, assim, para a associação, nós podemos depois, Sérgio, pensar em abrir um canal direto para os associados, para toda a associação comercial, para que suprir qualquer tipo de dúvida das empresas, sejam dos empresários daqui de Minas Gerais. Será um prazer, tá? Ótimo.
João, muito obrigado. Eu até quero aproveitar aí para a presença do Fábio. Eu queria, será que o Fábio podia compartilhar um pouquinho com a gente? Como é que vai ser o papel do gestor, o gerente de sinistro, né, de uma seguradora nessa nova etapa, né? A importância disso, o que o Fábio, como é que o Fábio está se preparando para isso, o que vai ser importante até para os potenciais os tomadores observarem e essa relação seja uma relação que seja boa para os dois lados, né? Excelente ponto, Sérgio. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos também. Boa tarde aí, dependendo da localidade. Esse aspecto aqui o tipo de responsabilidade que essa nova lei de licitações vai trazer para uma seguradora, e já foi bem destacado aí pelo Dr. Landulfo e pelo João, é que sob a vigência da antiga lei de licitações, já podemos chamar assim, a lei 8666, a seguradora acabava sendo uma espécie ali de espectador do risco, tá? Então, assim, a seguradora emitia a pólice, ela assegurava ali o cumprimento das obrigações do contratado, mas, basicamente, as seguradoras não se preocupavam em ter, por exemplo, uma área técnica específica de engenharia para acompanhamento das obras, para verificação do cumprimento de todo o cronograma, dos aspectos técnicos mesmo aos quais o contratado é obrigado, né? Então, esse tipo de postura de um mero espectador da seguradora já não vai mais valer sob a nova lei de licitações. A gente vai ter que ter aí, como bem destacou no último slide, players aqui no mercado de seguro que tenham especialização, né, que tenham envolvimento direto com a contratação. O Dr. Landulfo bem lembrou, numa situação aí de obras de grande vulto, aquelas acima de 200 milhões, a seguradora entra como interveniente anuente do contrato. Basicamente, a seguradora está no contrato na presença das partes, ou seja, administração pública e contratado, para dizer, tenho total conhecimento dos termos do contrato e estou de acordo com eles. Então, assim, existe aqui, inclusive, a possibilidade de responsabilização da seguradora por determinados riscos que não são da natureza do garantia, né? Responsabilidade tributária, ambiental, responsabilidade civil também, né? Então, a seguradora hoje, ela deve funcionar de fato como um parceiro. E aí, Sérgio, eu acho que, de fato, o momento do sinistro ele é muito crítico, mas a seguradora ela vai ter que ter feito um papel anterior muito forte no sentido de boa análise do risco, entendimento perfeito do que é a obrigação do contrato, tá? E mais do que isso, entender quem é o contratado aqui, verificar efetivamente sua capacidade técnica e financeira para adquirir esse contrato, né? Então, o papel do sinistro, ele acaba sendo basicamente aquele que a gente já conhece, né? Entender em que circunstâncias que se houve efetivamente um prejuízo e qual o tamanho desse prejuízo. Mas eu acho que a grande sacada aqui vai ser esse momento anterior, né? Desde o momento ali da cotação do seguro, entender qual é o objeto do edital, da licitação, e a gente fazer esse acompanhamento durante a vida do contrato, tá? Então, não quer dizer que o sinistro ele perde importância aqui, Sérgio. Ele continua sendo da maior importância, talvez, aqui dentro da vida do contrato. Mas eu acho que esse momento anterior, assim, pré-contratação e vida do seguro, ele ganha acho que um peso muito maior. O Fábio, e talvez o João, obviamente que quanto maior a responsabilidade da seguradora e maior vai ser o ponto de atenção. Vocês estão prevendo um acompanhamento do desempenho das obras durante a vigência do contrato? Tem que ser dessa forma. Até, João, fica à vontade para complementar. Já estou me jogando aqui na frente dele, mas acaba sendo uma responsabilidade importante da seguradora, Sérgio, porque pense comigo, se a gente está falando de um contrato de alta complexidade, né, a seguradora ela pode se manter como aquele mero espectador do risco. Mas, assim, se você deixa para se preocupar com o sinistro somente quando ele vier a acontecer, a sua chance de tentar corrigir o rumo da contratação ela é muito pequena. Na verdade, se dá o sinistro, você já não pode fazer mais nada. E o papel da seguradora tem que ser justamente esse. Como o João disse antes, é uma proximidade muito grande com o contratado, justamente para que o momento do sinistro não precise se apresentar. Eu fiz essa pergunta fazendo um pouco da analogia com o seguro de danos, né? Seguro de danos, a gente tem aí a figura da inspeção periódica que pode acontecer em qualquer momento por parte da seguradora
para avaliar a questão do gerenciamento de risco. E nesse gerenciamento de risco, muitas das vezes, que a gente está no mercado, nós sabemos como é que isso funciona, com recomendações e tudo mais. Então, eu entendo, eu acho que é possível, então, das seguradoras também já se prepararem para ter esse serviço também. Quando eu falo desse acompanhamento, periodicamente ela pode, então, fazer uma visita à obra e gerenciar essa questão do desempenho. Esse talvez seja aí um serviço, né, de suporte ao cliente e também voltado para a questão da mitigação do risco da seguradora. Né? Vocês estão preparados para isso, né? Sérgio, deixa eu só fazer um complemento nisso. Quando eu falei lá atrás que quanto mais próximo a empresa, o tomador, tiver da seguradora e do corretor, melhor. Porque, na verdade, se a gente tem uma relação de transparência, uma relação clara, uma relação boa, próxima, isso, inclusive, evita um custo a mais da seguradora para um novo cliente, vamos falar assim, do qual a gente não tem esse conhecimento, não tem essa transparência. Possivelmente, a gente vai ter que fazer isso mensal, para estar mitigando, inclusive, o nosso risco. Mas um cliente que já é um cliente da casa, que já trabalha, que já tem uma experiência do qual a gente confia, eu acho que a gente pode fazer isso com uma periodicidade um pouco maior. E por isso que eu estou te falando, quanto mais próximo o cliente, o corretor tiver da seguradora, mais barato fica, porque na verdade, inclusive, vai reduzir um custo. Para o cliente que é um cliente do qual eu ainda não posso ou não tenho condições de estar fazendo isso, eu vou ter que colocar isso de uma certa maneira dentro do preço do nosso seguro, entendeu? Então, por isso que eu disse que quanto mais próximo, quanto maior o nosso conhecimento de ambas as partes, melhor, até para a gente estar sabendo no momento certo de estar atuando, entendeu? Mas estamos preparados, sim, para essa nova realidade de estar acompanhando as obras de perto, tá? Claro que a gente, no primeiro momento, não vai fazer isso de uma maneira com uma equipe 100% própria, porque, assim, a gente nem sabe quantas obras nós vamos ter daqui para frente de grande vulto, mas, assim, nas grandes praças, por exemplo, Minas Gerais, nós vamos ter uma equipe própria para estar acompanhando as obras. Excelente. Tá? Ok, o João Café é o presidente do Conselho Jurídico da Seminas, eu dou as boas-vindas também aí, e o João, eu tenho certeza que ele vai poder participar aí e opinar um pouquinho. João, com a palavra, por favor. Muito obrigado, Sérgio. Boa tarde, boa noite a todos os presentes. É uma alegria poder estar aqui no Conselho de Seguros de Penetra, participando desse debate. De forma alguma, convidado especial. E cumprimentar o Marcos, o Epifânio, que está aqui com a imagem congelada, e todos os presentes, e o Omar, com quem eu convivi tanto tempo, Landulfo. É um prazer vê-los todos aqui. E o motivo da minha fala, Sérgio, além de cumprimentá-lo, né, pela dinâmica da sua reunião e a felicidade do tema, eu queria compartilhar com vocês uma situação que está acontecendo hoje no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um projeto de uma excelente ideia, um bom momento, que se chama Destrava Minas. É da ideia do desembargador José Arthur de Carvalho Pereira, e eu estive representando a Seminas, inclusive, no dia em que esse projeto foi lançado. E o objetivo desse projeto tem muita similitude com os objetivos dessa palestra de hoje. O projeto Destrava Minas é uma força-tarefa para a identificação de processos judiciais que estão paralisando obras públicas, municipais e estaduais. Uma vez identificada a obra pública paralisada, um hospital, um viaduto, uma estrada, um grupo escolar, o que for, seja, eles vão identificar os problemas judiciais que levaram a uma ordem de paralisação e, a partir disso, vão fazer sessões de mediação na tentativa de achar uma solução para que, independentemente do culpado pela paralisação, a obra possa ser retomada e entregue à população, que é o objetivo final. E o processo, com a sua busca pela responsabilização, continua para ver se é o órgão público o culpado, se é o empreiteiro, se é o culpado, se é a construtora, enfim. Mas
criar um ambiente para destravar aquela obra pública para que ela possa chegar ao seu fim. E aí é nesse contexto que eu acho que esse tema do impacto do seguro sobre as obras públicas pode ser muito interessante que vocês façam gestão junto ao TJMG para identificar, vamos dizer, do ponto de vista corporativo, as seminas pelo seu conselho, Sérgio, quer saber quais são as obras identificadas, para que vocês, então, possam lançar sobre essas obras as oportunidades de seguro. Eu vejo nisso uma sinergia fantástica entre o produto seguro e o Destrava Minas. Afinal de contas, há um desenvolvimento de uma obra paralisada, na busca por responsáveis pelo cumprimento ou não cumprimento do contrato, mas que uma apólice seguro pode muito bem viabilizar ainda mais o destravamento das obras paralisadas. Então, eu fiz questão de estar com vocês hoje aqui para dar esse palpite, que não tem nada de técnico, tem apenas de um oportunismo em levar para o TJMG as benesses de uma apólice de seguro que possa viabilizar a retomada das obras paralisadas. Então, era só esse comunicado, Sérgio. Espero que seja útil a vocês. Ô, João, muito obrigado. Bem lembrado e de fato é relevante, sim. Landulfo, vamos debater isso, né? Acho que vale a pena. Vamos. Landulfo, você quer falar um pouquinho? Depois a gente abre para perguntas para as pessoas. Sim. E agradecer aí ao nosso presidente do Conselho, né, Jurídico, doutor João Café, por essa oportuna intervenção, João, porque, de fato, né, podemos, unidos aí os conselhos, e ir ao TJ e se oferecer também para, né, dentro desse Destrava Minas, desse programa, desse projeto, oferecer outras formas também da Seminas colaborar, né, com a sociedade, com o TJ, na divulgação e na exposição do Instituto Seguro. Né? Isso é muito importante. Obrigado. E o João Gel e o Fábio Gobara, né, que deixaram as coisas muito mais claras agora, mas eu acho assim, talvez uma approach, um olhar em todos os âmbitos, inclusive, Fábio e João, em garantias que não de vultos, né? Então, acho que isso também seria interessante, vocês, né, se possível, trazer, não sei se é conveniente falar de sinistralidade, né? Não sei se sinistralidade é alta, baixa, nesse aspecto. Eu sei que a gente não tem, como sociedade, uma cultura de seguro, né? Pouco se consome seguros. Eu não sei como é o seguro garantia, se vocês pudessem dar garantia para licitação, para obras, né? Dar essa visão, ou outras garantias também que a companhia atue, porque é muito importante. Agora mesmo, o Sérgio, né, hoje trouxe uma notícia importante aí do aumento de procura por seguros de vida em razão da pandemia, né? E isso é importante na medida em que a gente passa a conhecer, eu volto no propósito anterior com o Dr. João Café, para que a sociedade conheça os benefícios e quanto o segurador retorna para a sociedade em pagamentos de indenizações, né? Isso eu acho que seria uma boa tocada agora. Perfeito. Quer falar, João? Só talvez tentar aqui. Eu acho que o Landulfo, concordo, brasileiro tem pouca cultura de seguro, de uma maneira geral. E eu acho que o bem que ele consegue enxergar, talvez mais, hoje não, mas no passado recente, o bem mais suscetível a risco era o automóvel, e por isso o mercado de automóvel era o maior mercado no cenário brasileiro. Hoje vida já se passou, então hoje vida é maior do que o cenário de automóvel, mas tem uma explicação. Em países um pouco mais, vamos falar assim, mais maduros com a mentalidade de seguro, por que tem alguns países com maior maturidade que o Brasil? Porque catástrofe natural. Então, assim, a gente nunca sabe onde que ela vai começar, quando que ela acaba, quando que ela termina.
Então, países como o seguro representa menos de 4% do PIB no Brasil, enquanto em outros países vai até 10%, em alguns países 12%. Então, assim, nós temos aqui, inclusive no Brasil, as seguradoras japonesas, que é um país muito suscetível a catástrofe, muito pequeno, então, assim, que a gente tem exposições altíssimas. Então, assim, pouco se faz hoje um seguro residencial, de seguro de incêndio, um seguro de roubo, de quebra de vidro, vendaval, que é um seguro muito simples, barato. O próprio seguro de risco de engenharia, que a maioria das empresas, quando vai fazer uma obra, não se faz ele como beneficiário, inclusive. Então, eu estou indo construir um prédio, sei lá, de milhões de reais, de milhares de reais, e eu não faço um seguro que cobre tudo, inclusive. Se o prédio chegar no último pavimento e desabar, inclusive, a empresa paga 100% da reconstrução ou do prejuízo causado por aquela obra. Então, até responsabilidade civil. Ano passado, nós pagamos aproximadamente 40 milhões de sinistro, tá? Em todas as esferas de todos os produtos. Então, assim, mas se faz dentro do cenário de uma seguradora. Acho que uma outra coisa importante também é selecionar bem os riscos qual você quer. É claro que eu não vou assumir um risco já sabendo que ele vai ter um sinistro na semana que vem. Então, esse é um outro ponto importante, a gente tem que mensurar isso bem. Hoje, dentro da Potencial, inclusive, que eu acho que é um ponto importantíssimo, inclusive o nosso propósito é proporcionar tranquilidade até nos momentos inesperados. Que o seguro é exatamente para aquele momento que você não está esperando, que você está com um risco maior, ter um problema. E a seguradora está aí exatamente para esse momento. Então, entrando um pouquinho assim, acho que ninguém quer ter um problema, então muitas vezes as seguradoras não conseguem nem se demonstrar o quão eficientes são, porque na verdade não houve o problema. E é um ponto positivo também quando não ocorre o problema, que é o sinistro do qual que a gente está falando. Eu queria só colocar esse ponto aqui, mas eu concordo com você que a penetração do seguro é baixa, mas está aumentando. Eu acho que a pandemia, você acabou de dizer, a procura de seguros de vida individual ou em grupo aumentou assustadoramente no Brasil. E nós não temos, às vezes, algumas opções, por exemplo, para se contratar um seguro individual numa importância segurada um pouco mais alta ou um produto personalizado. Só existem os produtos enlatados, né? Que você vai ter que pagar por aquilo, pelaquela importância segurada, que você vai ter que deixar como beneficiário aquilo. Então, assim, não existe um produto do qual eu posso chegar e escolher o que eu quero de cobertura. Então, as seguradoras acho que estão abrindo um pouco os olhos para esse novo mercado, e porque, na verdade, a demanda aumentou. Então, o pessoal se viu na necessidade de ter um pouco mais de cobertura, se preocupar um pouco mais com a vida, inclusive, né? Desculpa, Sérgio, te interromper. Não, muito bom, João. Acho que é isso mesmo. Eu deixo aqui aberto, então, para quem quiser fazer o uso da palavra, fazer alguma pergunta. Nós temos aqui vários participantes que são Sérgio, eu ia falar da Ilma, isso mesmo. Ia te provocar, boa tarde, né? Para todo mundo, né? Eu até fiz uma pergunta anterior para o Fábio, mas eu achei que estava fazendo para todo mundo alguma coisa, mas retomando a questão da sinistralidade que o Landulfo falou, né? É porque na corretora a gente faz garantia já há muitos anos e nosso sinistro é 0. Mas eu não tenho noção de quanto que é a sinistralidade nesses últimos anos de crise e pós-pandemia, se houve aumento de sinistralidade em garantia. Só para a gente ter uma noção. É porque meus clientes, muitos deles, principalmente os mais novos em garantia, pega os contatos e fala assim, mas meu cliente está me pedindo, mas eu não tenho sinistro, eu sempre entrego as obras em dia, né? Nunca usei, estou sempre fazendo garantia, nunca usei, porque eles não têm noção de que a garantia, na realidade, é uma operação financeira, né, de performance. Então, eu não tenho muito argumento, eu tenho argumento na minha experiência. Eu falo assim, realmente é 0, mas se tiver o sinistro, você vai ter o suporte, a garantia que a seguradora vai finalizar a questão com você e o cliente, né, o segurado até o final. Então, por causa desse aumento da crise aí e da pandemia, se teve muitas obras paradas ou não, porque eu não tenho essa noção, sabe? Assim, não tenho essa experiência. A sinistralidade no mercado de seguro garantia nos últimos 5 anos é aproximadamente 18%, tá? No último ano, especificamente, a gente chegou em 22%, então nós tivemos um aumento
da sinistralidade, mas vamos só para a gente entender um pouquinho de sinistralidade. Sinistralidade é o valor que a seguradora paga menos o que ela recebe de volta depois, no caso que ela pagou. Então, isso, teoricamente, é o sinistro, é o que a seguradora teve de perda efetiva, esses 18%. Porque eu posso ter pago um sinistro no ano de 2019 e recuperei no sinistro no ano de 2020. Então, esse é um ponto importante. Então, Ilma, nosso potencial aqui, a gente se depara com uma sinistralidade, talvez, entre esses pagamentos e recebimentos, muito maior do que o nosso prêmio emitido. Então, hoje mesmo, nós regulamos o sinistro 52 milhões de reais. Então, o que é um sinistro de 52 milhões de reais? O cliente perdeu uma ação judicial e ele tinha que pagar. Então, se ele não pagasse até hoje, a seguradora ia ter que pagar e recuperar dele amanhã. Então, só que isso não entra nesses 18%. Então, na verdade, ele fica zerado, é como se não tivesse. Então, na verdade, a gente pagou e recebeu de volta, zero. Então, a explicação que a gente tem é quantas empresas, porque tem um outro ponto também que eu acho que é muito importante, uma grande responsável pelo atraso de obras e obras inacabadas no Brasil é o próprio governo, que muitas vezes quebra o contrato com a iniciativa privada. Então, ou não cumpre as obrigações contratuais previstas no contrato. Que, na verdade, é o seguinte, é o que, inclusive, aumenta a corrupção, que cria dificuldade para vender facilidade, aquela série de coisas que a gente já conhece. Então, o grande, talvez, o maior problema das obras inacabadas é o próprio governo não cumprindo as obrigações contratuais, tá? Ele, às vezes, descumpre, ele quebra o contrato antes mesmo da empresa quebrar o contrato. E esse eu mesma, ao longo dos anos, eu fui selecionar meus clientes com segurados privados, né? Porque a relação é bem mais dinâmica, né? Assim, não tem perspectiva de sinistro, nada mais fácil de resolver. Porque as obras públicas eu sinto essa dificuldade também, assim, de paradas, né? De muita entrada de perspectiva de sinistro, né? Que depois você ficou no mudo. Selecionando os clientes com segurados privados, né? Que para mim eu acho mais dinâmico, sabe? Eu acho melhor. E tem um ponto também, tá? Desculpa não ter visto sua pergunta antes, mas assim, no seguro garantia, a gente tem ainda assim, antes de você ter propriamente uma reclamação do sinistro, você tem a fase da expectativa do sinistro. Isso. Então, quando essa expectativa é comunicada para a seguradora tem a possibilidade de atuar justamente naquilo que eu dizia antes, Isso que mesmo. tentar trabalhar, tentar auxiliar contratante e contratado a chegarem numa composição, né? Então, eventualmente levantar o histórico, né, do que aconteceu e tentar dirimir ali, né, aquela dúvida. Eventualmente um ajuste de preço, uma prorrogação de prazo, isso acaba evitando que você tenha um acionamento da apólice que poderia ser evitado se as partes estivessem conversando. Já eu tenho alguma experiência com regulação de sinistros nesse tipo de situação e assim, são incontáveis as oportunidades em que a gente entra no circuito entre contratante e contratado, especialmente a contratação pública, tá? Que eu estou entendendo aqui bem esse contexto, mas assim, justamente para fazer essa roda girar, tá? Então, assim, a garantia ele acaba tendo também essa vantagem para o segurado. Porque eu falo sinistro, mas na realidade eu já tive ao longo desses anos todos de experiência umas 3 perspectivas de sinistro, sabe? Mas que por causa dos clientes ser segurado privado, teve essa dinâmica de agilizar, né? Dirimir as dúvidas e tudo, e acabou que não foi concretizado, né? E aí o papel da seguradora foi fundamental para esse auxílio, né? Para esse ponto de equilíbrio, né? Da discussão. Tá bom, Ilma, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu que agradeço. Alguém gostaria de falar? Pessoal, boa tarde. Sérgio, peço licença. Meu nome é Roberta, trabalho na Tóquio Marina Seguradora. Primeiramente, gostaria de parabenizar os palestrantes, excelente a explanação sobre o tema. Na verdade, eu queria fazer uma observação, peço até desculpa se eu já tivesse discorrido a respeito dessa dúvida, minha apresentação deu uma travadinha aqui. Para as obras de valor abaixo desse limite de corte, então elas continuam sendo regidas pela 8.616 de 200 milhões, né, que são consideradas não culposas.
Na verdade, Roberta, obrigado pela pergunta também. Na verdade, o que a gente vai ter aqui é assim, essa nova lei ela vai se aplicar para todas essas contratações públicas, porém, o que a gente vai ter aqui é um período de transição de 2 anos, em que a administração pública vai poder optar entre utilizar o regime atualmente, assim, aquele regime antigo, né, Lei 8.666, ou desde já aplicar a nova lei de licitações, tá? O que acontece é, se desde já for aplicada a nova lei de licitações, e aí eu imagino, né, que muito provavelmente esse novo regime vai servir justamente se a contratação ela for acima desses 200 milhões, tá? Então, havendo essa opção, aí aplica-se a regra. Do contrário, se a gente vai falando da aplicação do regime anterior, aí prevalece ainda o valor anterior também, que como o João tinha adiantado, era ali da casa de 86 milhões de reais. Isso era, acima disso era considerado de grande vulto. Entendi, mas sendo de, enfim, intenção de se usar já as novas premissas, ainda que o valor é menor, podem ser utilizadas então, né, de 200 milhões. Não, talvez sua pergunta, deixa eu ver se essa transição, porque no universo que vocês mesmos comentaram de poucos empreendimentos acima de 200 milhões nesse período aí histórico, eu acho que essa transição talvez ela não seja tenha sido um pouco contraditória. Eu não tenho muito empreendimento, mas a lei vai, estou sendo clara, vai Sim, atingir perfeito. Acima dos 200 milhões. Perfeito. É possível que a administração pública ela opte pelo novo regime, se ela quiser tirar proveito das novas modalidades de licitação, e aqui o Dr. Landulfo tinha adiantado, possibilidade, por exemplo, daquele diálogo competitivo. Tá? Acho que agora eu captei essa pergunta. Então, assim, muito embora a gente não esteja falando de uma contratação com valor superior a 200 milhões, a gente poderia aí se valer dessas novas regras aí, essa modernização, talvez, do diploma antigo de 93. Muito bom. Mais alguma pergunta? O Omar, gostaria de falar, Omar? Não? Abre para mim, Cris. Pode falar, Omar. Ficou muito esclarecedor. Vocês estão ouvindo? Sim. Eu gostaria de parabenizar aos apresentadores, porque esclareceu muito essa nova lei. Essa nova lei, a instrução dessa nova lei vai ser muito importante para o próprio país, né, nas obras de infraestrutura. Né? E agradecer, né, a você, Sérgio, pelo evento, ao Dr. João Café, que lembrou muito bem, Dr. João, prazer. E ao Dr. Pifani também, que está seguindo, ao Marcos, né, e a todos os demais conselheiros. Mas foi muito esclarecedor. É só para dizer isso, que eu gostei muito, né, das apresentações, né, e a potencial, pelo potencial dos seus acionistas, né, eu acho que é uma seguradora que veio para ficar, mineira, com muito orgulho para nós, né, e eu acho que ela está no caminho certo. E fiquei feliz de saber que ela vai inserir nas suas carteiras outros ramos. E é muito importante isso, João, você fazer isso e comunicar isso aos corretores mineiros. Muitos fazem parte do Conselho de Seguros, eu faço parte há décadas já, e tenho acompanhado esse trabalho e carecia de uma seguradora mineira, da importância que é a Potencial hoje, já considerada uma das grandes seguradoras do país, e Minas é um orgulho para nós. Era isso, Sérgio. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, Omar. Ô, João, a apresentação ela está disponível para os participantes? Ok. E aí, quem quiser a apresentação, só mandar para a Margarete o pedido, a gente encaminha formalmente a apresentação. Landulfo, alguma coisa mais para falar? Não. Eu acho que assim, no limite do tempo também, tá. Acho que é muito importante essa última abordagem aí, provocada pela Ilma, né, sempre presente, sempre com questionamentos importantes, a questão da contra-garantia, né, que é muito interessante também esclarecer, né, não nesse universo, que eu acho que aqui todo mundo já é experimentado, digamos assim, mas o consumidor, né, o cliente seu, Ilma, talvez tenha essa questão aí da contra-garantia, né? Ele sempre questiona, né? Mas por que precisa? Aí uma questão judicial... A empresa vai pagar... Uma questão judicial, eu tive que explicar isso para o juiz, ele achava um absurdo, né?
E aí eu tive que fazer uma analogia ao ressarcimento do automóvel, do automóvel, para ele entender. Não, olha, a seguradora não está aqui para bancar tudo. Né? E o segurado ele comprou uma garantia para que ele pudesse contratar, não uma garantia para que ele pudesse instar. Né? Porque na maioria das vezes os clientes, né, engenheiros, as pessoas mais técnicas, então eles têm uma noção que é um seguro, que deu, se não pagar eles vão resolver tudo, eles não têm essa noção que é uma operação, né, de performance financeira. Mas aí devagarinho vai fazendo, porque as seguradoras exigem, né, e aí a gente como intermediação tem de finalizar isso, né? Isso mesmo. Ok, Lando? Tá. Então, João, queria te agradecer, você e o Fábio, pela participação. É importante, a gente realmente é um tema novo que carece de mais debates. A gente está dando esse pontapé aí nas Seminas. Essa questão ela está envolvida, na verdade, num conjunto de ações que as Seminas vem implementando. A gente não pode deixar de considerar que aqui, neste caso específico, nós estamos falando de seguro não só para garantir os imprevistos, né, por parte do segurado, mas nós estamos falando de um instrumento de desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico e social. E esse é o contexto que a gente quer, essa tônica, né, esse é o contexto que a gente quer explorar muito dentro das Seminas, né, mostrar para os associados a força, a importância do seguro, né? Não só nessas questões de, como falei, de imprevistos, indenizações, mas como um instrumento mesmo de desenvolvimento. E esse é o papel nosso também no Conselho, divulgar cada vez mais, difundir essa questão da questão do seguro. Vejo também que o seguro está se colocando de uma forma... Eu acho que foi o que o Landu falou, que eu citei mais cedo, essa questão da matéria que teve no valor econômico hoje, da procura, né, que está tendo pelo seguro de vida. E, de fato, ele se tornou importante. Muitas das pessoas da família se depararam com uma situação totalmente previsível, e o seguro, né, aonde ele existe, ele está conseguindo exercer o seu papel de dar pelo menos um pouco de garantia para quem os beneficiários. Mas não podemos deixar também de destacar que o assunto que a gente discutiu na semana passada, que foi dessa questão da importância dos planos de saúde também, né? A gente tem a figura do plano e tem uma figura do seguro-saúde. Isso se mostrou também importantíssimo, né? Desde o início da pandemia, né? Um mercado que se ajustou, um mercado que extrapolou as suas condições para atender os clientes segurados no setor privado, os planos de saúde, né, privado, que não deixa de ser um complemento aos planos públicos. Imagine se tivesse 100% da carga do setor público, né? Seria um caos. Mas o setor privado ele está dando essa contribuição de uma forma ou de outra, né? E tantos outros seguros, né? Tem aí a questão do garantia da fiança, que foi muito utilizado, importante também nesse período de pandemia, né? Os ajustes que foram necessários entre as relações de locador e locatário. Então é todo um conjunto. Mas eu particularmente vejo essa questão dos seguros de garantia como realmente um instrumento para ajudar no desenvolvimento econômico-social do país, né? É nesse contexto que a gente está trabalhando aí dentro das Seminas para difundir cada vez mais. Vejo também a importância do seguro-garantia, e aí foi por isso que eu provoquei o Fábio, dessa importância da área de sinistro, né? Eu tive uma experiência muito interessante, já tem mais de 20 anos isso, um estágio que eu fiz numa seguradora na Colômbia, e visitando os vários departamentos dessa seguradora, eu me deparei lá com uma plaquinha, né, que na verdade a tradução era de serviço ao cliente. Isso eu acredito, né? Acho que era exatamente uma área de técnica junto da área de sinistro, que a partir do momento que aquele cliente se tornava
aquele segurado se tornava cliente dessa seguradora, ela passava, então, essa área a fazer um acompanhamento do cliente. E chamava isso de serviço ao cliente, que é exatamente esse trabalho de monitorar, de conversar, de estar acompanhando, de visitar, de mostrar, ter esse diálogo com o segurado, né? E não só um diálogo na hora que estiver decidindo sobre uma cobertura ou não, né? Eu acho que o diálogo ele se inicia a partir do momento que se estabelece o aviso de sinistro, né? E isso funciona muito no garantia, que é essa tentativa aí né, desde a notificação ao fato do sinistro. É o momento que você tem assim, a oportunidade ali de achar uma forma de resolver, de minimizar toda a situação e resolver, né? Então é isso que eu Fábio, eu quis chamar, eu acho isso importantíssimo e precisa ser cada vez mais incentivado a funcionar. Então, João, muito obrigado, parabéns aí pelo desempenho da Potencial, realmente, como o Omar falou, é digno aí de nosso reconhecimento, de nosso aplauso, e isso é fundamental, né, não só para a economia mineira, mas também no contexto, né, do seguro como um todo, né? É sempre bom ter um novo player que está investindo, e a gente tem acompanhado isso aí pela Potencial. Marcos, você ainda quer falar mais alguma coisa? Sim, por favor. E aí, na sequência, João, já te passo para você suas palavras finais, tá bom? Sérgio, quero, antes de tudo, parabenizar e agradecer muito ao João e ao Fábio pelas apresentações, o Landulfo, que realmente é fantástico o trabalho que é feito aqui no Conselho de Seguros, sobre a sua liderança, como que são feitos debates de alta qualidade, de conteúdo, né? Levando realmente para os associados informações de grande relevância e de muita importância. Então, hoje nós tivemos essa demonstração, esse exemplo, né? Eu queria também, Sérgio, eu sei que você é um incentivador das ações conjuntas entre os conselhos, né? E semana passada, por exemplo, nós tivemos 3 conselhos juntos, né, tratando da questão da saúde, e o Dr. João Café, ao trazer essa informação do Desbrava Minas, nós tivemos lá uma reunião uns dias atrás, em que estava presente o desembargador José Arthur, que é um dos que está muito à frente desse assunto. Então, a minha sugestão, Sérgio, é ver com o João Café se é viável convidar o desembargador José Arthur para fazer uma reunião aqui conjunta dos conselhos de seguro e jurídico. Seria, eu acho que, uma ação importante que traria um resultado bem interessante para as duas partes, tanto para o jurídico quanto para o seguro. Então, vamos articular aí uma reunião conjunta dos dois conselhos, tá bem? E eu tenho certeza que o desembargador Zé Arthur, ele é uma pessoa muito disponível, disposta a colaborar, a participar e tudo, e esse trabalho conjunto que o presidente João Café está fazendo lá está sendo muito importante. Então, vamos articular isso, tá bem? Perfeito. Agradecer muito, então, aos palestrantes, aos apresentadores, aos conselheiros pelo trabalho que tem sido feito, né? E desejar, então, uma ótima noite a todos. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Marcos. O Landulfo, você nos ajuda nisso aí, né? Esse tema aí é a praia do Landulfo, então ele nos ajuda. Com certeza a gente pode fazer um trabalho conjunto aí com essa sugestão do Marcos Braga. Perfeito. Ótimo. Obrigado. Ô, João, então, queria deixar aí para você fazer as suas considerações finais, já te agradecendo e agradecendo a todos aí também pela participação. Ô Sérgio, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui junto com a Associação Comercial. Agradecer a todo o conselho, a toda a diretoria, toda a parte de seguros da Associação Comercial, é importante, e a gente está à disposição, caso precise de mais 1, 2, 3, 4, quantas forem necessárias, conversas para a gente estar falando do tema tão importante e tão importante para a Potencial, não só para as empresas, mas para a Potencial. Esse talvez seja o tema mais importante, o tema do momento aqui na Potencial. Então, estamos disponíveis, inclusive, para criar um canal direto para dúvidas aqui dentro da Potencial, para quando vocês quiserem, e agradecer mais uma vez a oportunidade e a todos presentes. Bom, então, muito obrigado mais uma vez a você, o Fábio, o Landulfo, o Marcos, todos que participaram.
Em breve a gente fará um novo convite aí para o próximo tema. Já temos um tema, só estamos articulando a questão das participações e a gente fará essa divulgação em breve. Quero agradecer também a Margarete, que sempre nos apoia na coordenação. Trabalho intenso, né? E-mails para cá, WhatsApp para cá, sempre funcionando. E também ao Carlos, né? Do suporte técnico. Então, boa noite a todos. Bom feriado. Bom feriado. Obrigado, João. Obrigado, Fábio. Boa noite.